Bem-vindo de volta ao Preto Dinheiro. Eu sou Isa Barros. Gosto de falar de negócio e empreendedorismo e também falo de outras coisas. Agora eu vou acrescentar essa aqui. Mas eu tô aqui com o meu casca de bala aqui do meu lado, que vai também apresentar um convidado super especial que tá aqui hoje. Tudo bom, gente? E aí, como é que vocês estão? Antes de começar, aquele recado de sempre. Por favor, se inscrevam no nosso canal. Dá aquela força lá pra gente. O canal é o Preto Dinheiro Podcast. Só você digitar lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. E dito isso, bora pro papo. Hoje a gente tá com um cara extremamente importante e relevante que tem um nome que é familiar para todos nós. Porém pioneiro. Vai lá. Porém pioneiro na área dele. É familiar, porém pioneiro. É isso. Uber Clemente, obrigado por ter aceito o nosso convite, cara. Obrigado, Isa. Obrigado, Ed. Prazerão estar aqui, né? E aí, aquela coisa, né? Pra galera que tá assistindo, é o Uber mesmo. Tá. Não... Então, a gente vai começar perguntando pelo nome, porque os telespectadores, eles sabem lá, os ouvintes, todo mundo sabe que não é comum esse nome. E é legal você contar, porque aí fica assim, poxa, a pessoa gostava tanto do Uber que colocou o nome do filho de Uber. Ou então você é o fundador do Uber e eu não tô sabendo? Não tenho nenhum vínculo, não tenho nem ações, não tenho nada. Tipo Orkut, que botou o nome dele mesmo. A pessoa chama Orkut. Mas meus pais tinham um amigo com esse nome, o nome é de origem alemã, mas eu não tenho nenhum tipo de parentesco na Alemanha, nada disso. E eles acharam um nome legal de colocar e colocaram. E aí, durante 30 e poucos anos da minha vida, eu vivi tranquilo, com um nome que era diferente do habitual, mas eu vivi tranquilo. Aí depois que chegou o aplicativo, eu já tinha o ônus das pessoas não escreverem direito o meu nome antes. Agora tem o ônus que assim, elas só escrevem igual ao aplicativo, né? Porque o meu nome é com H, tem o U, 2 Bs e R, né? E agora só escreve igual ao aplicativo, que é o 1B. Puta de sacanagem. BR. Isso aí, o H. Eu admito que eu ia ficar um pouco chateado se acontecesse isso comigo, assim, de verdade. Porque, caramba, mano... Toda vez que eu escuto... que nem uma vez a gente tava num evento que tava... Pô, chama o Uber lá. Eu penso que a pessoa tá querendo ir embora. E não é, depois no eu meio da toco conversa, que ele do tá ali. nada, né? Do nada a pessoa chama o Uber lá. Não, chama o Uber lá, chama o Uber lá. Aí não, é pra Exatamente. chamar ele pra mesa. Enfim. Pois é. Bom, já decifrado o nome, mas a gente começa com 3 perguntinhas básicas pra gente entender a sua história. Primeiro, quem que é o Uber, a história dessa pessoa, maior sonho de vida e como que você se vê no cenário. Pra quem não sabe, ele trabalha no cenário de diversidade e inclusão dentro do turismo e hospitalidade. Falei certo? Certíssimo, certíssimo. E a gente tem muita história pra contar a partir disso aí. Mas conta aí, como é que você se vê daqui a 5 anos dentro desse cenário, sabendo que a gente começa a olhar pro afroturismo de uma forma diferente? Eu, pelo menos, já viajei bastante, nunca parei pra pensar, e depois que eu parei pra pensar, veio vários fatos e histórias que eu passei por alguns problemas, a Argentina que o diga, que se eu Os soubesse, argentinos são os queridos, né? eles são uns amores. Não teria passado. Mas começa contando um pouquinho de você pra gente. Tá bom, eu sou... Eu gosto dessa identificação quando eu falo, né? Que eu sou neto de Maria e filho de Maria. Então, acho que ajuda bastante essa coisa do Brasil que a gente é como pessoas negras, né? Filho de mineiros com cariocas, então paulistano só a nossa geração, a minha, dos meus primos. Vivi a vida toda em São Paulo, então só tive 2 anos que eu morei em Porto Alegre, trabalho, enfim, mas o restante todo foi aqui. Minha região preferida aqui da cidade é o centro de São Paulo, que eu me identifico muito de uma maneira... de uma maneira ancestral. Eu também gosto. Afinal, foi o primeiro lugar que as populações negras, né, moraram aqui na cidade. E tem uma carreira de mais de 25 anos no turismo, né? A maior parte dela na hotelaria. Então, Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Então, isso me formatou como gente. Eu sou filho de hoteleiro. Meu pai trabalhou muitos anos em redes hoteleiras, em empresas do turismo.
E aí, quando eu começo a trabalhar, foi nisso. Meu primeiro emprego foi como office boy. Né? Office Boa boy. parte da audiência não acho que nem sabe o que era o office boy. Mas... Galera, sabe aquele negócio menor aprendiz, estagiário? É a mesma coisa. Exato, mas Porque lá no dia era vida louca. Aqui não pode sair nem do prédio para entregar documento. Lá é se vire e leva esse documento no banco. Exatamente. Usava guia de rua, comprava hot dog com passe de ônibus. Exatamente. Então, pra quem também não sabe o que é passe, eu também comprei muito hot dog assim. Era um negocinho que a gente... Você pagava o ônibus com papelzinho. papel. Né? Mas você negociava várias coisas. Cachorro quente ali, ó, na faixa. E depois disso eu comecei a trabalhar na hotelaria em cargos pequenos como mensageiro, recepção, enfim. Passou por toda a cadeia, então. Toda a cadeia de atendimento ali que as pessoas entendem do hotel, que a gente chama de front, né? Que é a parte da recepção, quem recebe. Foram 10 anos trabalhando nesses cargos. E não surtou? Não, surtei porque eu me apaixonei pelo que eu fazia. Então, isso ajudou bastante. E naquele momento, assim, cada promoção que eu tinha, cada cargo que eu conseguia subir e tal, já era uau, assim. Já era uma coisa que eu já ficava feliz. Eu não tinha grandes ambições, nada disso, naquele primeiro momento. E aí, depois, eu tive a oportunidade de ir para a área de vendas. Que aí, ali, realmente, o clique na minha cabeça mudou. Porque eu fui para a área de vendas de uma das principais redes hoteleiras que tem no mundo, né? E atuei durante 5 anos nessa rede hoteleira. E aí foi vendas nacionais, internacionais, viagens internacionais. Você começa a ter uma convivência com o outro mundo, né? De possibilidades, enfim. E aí nessa rede eu atuei durante muitos anos, depois outras grandes redes hoteleiras, empresas grandes do turismo também, que me moldaram no sentido de falar, pô, gosto muito de fazer isso. Só que aí no finalzinho da carreira corporativa ali, 17, 18 e tal, eu começo a ter meio que uma solidão, né? No sentido de quanto mais você se descobre negro... Mas você descobre sozinho. Mais você se descobre solitário em alguns ambientes. E como era vendas e marketing, eu estava em eventos ou em reuniões corporativas, enfim, sempre em contato com muita gente, essa muita gente que eu via não era parecida comigo. E aí você olha e você fala, cara, e aí? O que eu vou fazer a partir de então? Como é que eu vou mudar essa minha vida nesse sentido? E a pandemia foi fundamental nisso tudo, porque, por incrível que pareça, na pior fase da profissional, que eu fiquei desempregado, pandemia, não sabia quando o setor ia voltar. Até para a rede hoteleira, né? Foi a sim, pior deve ter fase. sido zoado, Foi assim, do dia para a noite, a gente de repente viu os hotéis fechando, boa parte das pessoas ficando desempregadas, e principalmente aquelas que não tinham a necessidade de estar ali diretamente, acabam ficando sem emprego, e eu fui nisso. E nisso é que eu comecei a ter coragem, num primeiro momento, a escrever sobre hotelaria, sobre o que eu imaginava que a hotelaria poderia ser e tal. E num post protesto, assim, que quando teve o George Floyd, eu falei, agora o turismo vai falar sobre isso, alguém vai falar sobre isso e tal, e não falou. Eu fiz um post que viralizou, e esse post me jogou no afroturismo, que me fez, assim, renascer profissionalmente falando, porque aí eu uni um propósito que eu queria muito, né, que é essa questão de trabalhar com algo que fosse agregador de alguma forma e fazer alguma coisa na pauta da inclusão racial, que eu sempre tive uma vontade de fazer algo no tipo. Cara, eu tenho várias histórias, né, pra gente seguir em frente, mas como é que você se vê daqui pra frente? Assim, eu particularmente olho o cenário do turismo, olhando para a questão afrocentrada dentro do turismo de uma outra forma, né? Antes quem já viajou bastante, eu nunca prestei atenção nisso. Já sofri vários preconceitos em vários lugares que a gente idolatra, quer utilizar e quer ver, e nunca fiz um turismo afrocentrado. Sim. E aí, agora eu sinto que tem mais espaço, até porque as pessoas estão mais conscientes de si. E aí eu estou falando das pessoas negras. Sim. Antes a gente viajou, parece que a gente vestiu uma capa branca de visibilidade, mas não era verdade. Todo lugar as pessoas olhavam para assim, principalmente lugares onde não tem muitos negros. Sim.
ou tem muitos negros em posições. Eu já fui em restaurante que era eu e o garçom, as únicas pessoas negras do restaurante. Em posições que não são as, né, visto, que a gente é visto. Então a gente era olhado assim de coisa diferente. Como é que você se vê nesse cenário daqui a uns 5 anos, olhando assim, como uma pessoa negra, esse despertar de consciência da sociedade? Agora eu me enxergo como uma pessoa negra. Antes eu botava a capa de visibilidade. Todos nós. Comprava minha passagem para a Europa e ia. Vai. Cara, eu acho que só tem a melhorar. Por quê? Eu acho que o afroturismo ele vem ajudar na questão do consumo com identidade, né? O consumo identitário, que para nós, pessoas negras, quanto mais a gente praticar esse perfil de consumo, onde a gente se vê e ali a gente compra, ali a gente vê, ali a gente quer ter aquela experiência, aí vai melhorar. E eu acho que as empresas do turismo estão começando a tomar ciência disso. Porque aqui no Brasil vai ser sempre inevitável que o potencial da maioria da população, ele cada vez vai se tornar mais evidente. Então, Sim. Quanto mais renda vai tendo, quanto mais possibilidade vai tendo, e o que vem acontecendo, mais essa pessoa negra vai querer comprar, vai querer consumir, enfim, mais um consumo que ela se veja. Então, a gente está passando de uma transição que, há 5 anos atrás, a gente não via hotéis, restaurantes, espaços de eventos, enfim, colocando pessoas negras como consumidores daqueles serviços. Sim. E hoje a gente praticamente vê muito mais isso estar acontecendo e também gerando uma transformação dentro desses ambientes. Então, hoje, o risco de passar por uma situação de racismo para uma dessas empresas se torna cada vez mais eminente e cada vez mais elas estão procurando entender como é que elas se adequam a isso. Ainda não vai ser uma tarefa fácil, porque o turismo é um mercado muito tradicional e principalmente no Brasil. O consumo do turismo, ele ainda é muito elitizado, ele ainda é muito para uma fatia da população. Quando a gente pensa na maioria da população negra, ainda não é habitual falar, eu vou ali num restaurante, vou ali numa exposição, vou me hospedar num hotel ali um pouco... Tô muito estressada, eu vou ficar no spa no fim de semana. Eu vou ficar no spa e tal. Só na novela das 8, Helena falava isso com muita frequência. Helena, se você não for Helena, não tá pra você. E isso acontecia porque até mesmo as próprias escolhas de viagens mesmo. Eu vou pra Europa, eu vou pra Argentina, eu vou pra... Por quê? Porque a maneira como ainda é passado o consumo do turismo, ele ainda é muito padronizado, muito tradicional. Quando a gente começa a falar dessas possibilidades de afroturismo, já começa a se abrir a mente a, de repente, ir para uma África do Sul, a, de repente, de ter férias, ir para Salvador, de repente, ir para um quilombo, ir para uma exposição de arte que tenha uma temática negra, ou para um show. Então, esse consumo está cada vez mais ficando frequente. Então, eu acho que a gente está indo para esse caminho dessa transição, em que leva o mercado a atender essa demanda também. Então, de olhar o negro como um consumidor de potencial, enfim. Então, eu acredito que daqui a 5 anos a gente vai estar com uma situação de mercado dentro do turismo bem melhor do que a gente tem hoje, mas a gente já evoluiu bastante na pauta, ainda com muita coisa a ser corrigida. Sim. A gente sabe ainda que a questão do negro nos aeroportos, com a revista aleatória, é um negócio que a gente sabe Já passou por revista aleatória? Eu não tive esse desprazer ainda, mas a grande maioria... Inclusive, eu já fui retirada da fila em Nova York. Viu, Nova York? Eu estou voltada. Para ir para a salinha para um questionamento, sendo que eu tinha potencial de imigrante legal, sendo que eu já era imigrante, tinha até social, viu? Mas eu fui levada. Uma pergunta bem chata, na verdade, exatamente para cutucar o assunto. Você vê que está sendo o efetivo do fato de eu consumir turismo, sendo uma pessoa negra, tendo mais consciência e ocupando esses espaços, e as pessoas que vendem esses consumos também têm uma consciência para evitar racismo e outras coisas dentro do espaço, mas ela chega a ser tão efetiva se o dono daquele espaço não é negro? É que a gente vai ter que ir por etapas. A gente não vai conseguir ter, num curto espaço de tempo,
a maioria dos donos negros. Grandes cadeias de pessoas negras. Porque principalmente assim, para você ser um investidor de um hotel, você tem que ter realmente um patrimônio muito grande. Ou um dono de um hotel. Você tem que ter um patrimônio muito grande. A parte de restaurantes a gente está vendo aumentar bastante as opções de restaurantes em que os donos são negros e que os restaurantes têm a parte afrodiaspórica. Espaço de eventos, a gente sabe que também é outra transição que vai ter que acontecer, porque nem todo mundo vai conseguir ser o sócio, o proprietário de um espaço de eventos. Porém, se a gente já consegue trabalhar para que, como clientes, nós temos ali o nosso espaço, nós somos já olhados como clientes, olhados com respeito, com o cuidado que você tem que ter com o cliente negro, eu acho que já é um grande avanço. Porque nos dá possibilidade, nos dá liberdade, nos dá liberdade de escolha. Porque quando você vê um hotel, por exemplo, que ele faz um trabalho antirracista para atender bem clientes negros, evitar situações de racismo, tratar a questão de amenities, amenities é o shampoozinho, sabe? Os produtos para cabelo. Botar um pente garfo no... Botar um pente garfo. Nas amenities. Não, o mais delicioso é você chegar numa rede grande, onde frequentemente tem pessoas de cor branca, e você não ser confundido com um funcionário, mesmo você não estando com uniforme. Eu adoro isso, ser confundido com um funcionário, que eles usam uma roupa e você não está com essa roupa. Exatamente. Você tá tirando a pessoa, estou vestida assim? Exatamente. Então a gente vem trabalhando para ter cada vez mais negros em posições de atendimento, porque isso é muito importante. A gente quer que tenha negros na alta gestão, sim. Fato. Mas eu acho que no atendimento faz uma diferença muito grande também. Porque quando você tem uma pessoa negra ali numa recepção, num restaurante ali como maître, como garçom, enfim, mas não negros padronizados, vamos dizer assim. Eu trabalhei na hotelaria, então por isso que eu falei, às vezes a gente tem muita coisa, quando eu morei fora era a alternativa que tinha, né? A gente sai, tem que... Exato. E aí eu cheguei a virar diretora de relacionamento, então trabalhei no front por muito tempo, por isso que eu falei, não enlouqueceu? Trabalhei no front por um bom tempo. Só que a rede hoteleira, ela tem um padrão, né? Sim. E, inclusive, eu já fui chamada a atenção porque eu deveria pentear o meu cabelo. Eu falei, agora que eu não vou, porque eu sou implicante pra caramba. Porque eu não escovava e não escovo. Dá muito trabalho, é calor de... pelo amor de Deus. O cabelo, nunca escovei. Exato. Então, quando tava blackzinho pequeno como tá agora, ela chamou a atenção que eu deveria fazer alguma coisa no meu cabelo. E eu falei, mas eu tô deixando o dread crescer, vai ser assim mesmo. E é nisso que a gente está trabalhando. Então, hoje eu tenho eu posso até divulgar, porque eles estão fazendo questão, eu tenho um contrato de 6 meses fechado com o Grand Hyatt São Paulo, que é um hotel de alto padrão aqui em São Paulo, em que nós estamos fazendo a aceleração de carreiras e de lideranças de profissionais negros do hotel. Legal. Então, nós já tivemos uma primeira etapa com 4 rodas de conversa, porque eles vão participar junto conosco, os colaboradores que se candidataram a estar nessa proposta. E os cargos superiores? Eu sendo chata 2 vezes. Toda a cadeia. Para a gente trabalhar toda a cadeia. Só que aí a gente tem que entender as etapas que a gente vai conseguir cumprir dentro desse contexto. Porque por mais que eu queira, muitas vezes, que se tenha um diretor negro, um vice-presidente negro, eu preciso ter esse profissional, que é também o que eu não tenho hoje. E eu não tenho porque o mercado não é atrativo para esses profissionais. Então, a gente tem que também fazer essas etapas dentro de um contexto de, primeiro, esses profissionais negros se interessarem em estar na hotelaria. Os que já estão dentro dos hotéis também olharem se interessarem em subir de cargo. Se interessarem em subir de cargo, sabendo que o hotel está preparando um projeto, uma formação voltada para eles, entendendo todas as questões de diversidade e inclusão, para a gente ir colocando as pessoas nesses lugares. Mas é uma ação inédita de 6 meses, que não é algo tipo, fiz 2, 3 ações e tal, do qual vai ter uma continuidade para justamente fazer tanto esse desenvolvimento de carreira, quanto também trabalhar para a gente ter essas lideranças. E aí, no fim de 6 meses, a gente vai entender o quanto que a gente pode também dar uma continuidade para ir.
Então, já é um salto enorme Sim. de ações que, assim, a gente nunca praticamente vê acontecendo. E aí, dentro dessa... quando a gente faz essas ações, a gente vê o quanto que surgem ali as demandas, o quanto que a gente precisa trabalhar. Mas ainda é um desafio a gente conseguir fazer com que a consciência esteja não só em um hotel, mas em vários, para a gente olhar e falar, não, vamos trabalhar. Então, o que eu vejo como estratégia eficiente é a gente conseguindo ir fazendo em alguns para ter aquela influência no mercado, porque aí também... Para pegar uma grande rede que você consiga... Porque também aí é o efeito de influência. A partir de que um faz, tem resultados, divulga, a coisa acontece, é igual a grande varejista que fez o programa de trainees lá. Cara, é aquilo. Sim. Pegou, fez, aí o restante do mercado começa a ter que se mexer. E não tem fórmula mágica. A gente sabe que para nós, a gente não consegue assim ter ações perfeitas porque a gente está lutando contra uma estrutura. E lutar contra essa estrutura é você também sofrer resistência, enfim. Igual, né, na grande varejista que no início foi... Teve gente que teve... O privilégio é muito emocionante, né, gente? Eu vou entrar na justiça contra esse processo porque está me discriminando. Opa! Eu fui discriminado 300 e poucos... Mas você tem o direito, privilégio... Gente, e a pessoa... Ela chega a esse ponto, assim, não faz vergonha alheia, pelo amor de Deus. Exatamente. Mas eu queria saber o quê? Porque eu vejo muito ações sociais, ações ambientais, mas eu não vejo muito da governança. Quantos cargos vão ser abertos para essas pessoas? Tem uma porcentagem, eu quero atingir daqui a pouco 50% dos cargos de gestão, de liderança... de pessoas negras não. Nesse primeiro momento não dá, porque a gente ia ter... Se a gente estabelece uma meta dessa, a gente queima etapas. Exatamente. Por quê? Porque o que a gente está num processo inicial de despertar de interesse. A gente precisa ter esses profissionais interessados em estar ali dentro em daquela... estar nesses lugares. Em hoje, de repente, olhar para a hotelaria... E falar assim, pô, eu tenho um expertise financeiro, eu posso ser um diretor financeiro e eu vou trabalhar num hotel, entendeu? Hoje o setor, ele durante tanto tempo, ele foi tão tradicional, tão padronizado, tão assim, que hoje, assim, e eu falo isso para o mercado. Os profissionais negros qualificados, eles não têm interesse em trabalhar em empresas do turismo. Eles não se veem. Eles não são valorizados. Nenhum momento. Eles olham para o mercado que, tipo, não tem uma mínima ação que olha para ele e fala assim, não, beleza, e tal. Então, eu não consigo nem falar assim, não, eu vou estabelecer uma meta para daqui a um ano ter 2 diretores negros que eu... Não sabe se vai conseguir chegar próximo disso. Exato. Então, só o fato de eu conseguir despertar principalmente nesses que já estão dentro do hotel, o interesse em subir, eu já começo a trabalhar essa projeção. Aí eu já começo a, no findar desses 6 meses, virar e falar, bom, beleza, agora a gente já começa a entender como é que a gente estabelece esse crescimento, vamos estabelecer alguma meta de ter na direção 2 ou 3 pessoas. Quer ver um resultado legal que eu fiquei sabendo? Na sexta-feira agora, eu fiz um trabalho com a rede Accor, que foi a rede que eu trabalhei durante 5 anos, para estimular as candidaturas de trainees, né? De profissionais negros do turismo e também de fora, mas preferencialmente do turismo, a se candidatarem para o programa de trainees deles, né? E eles tinham, acho que antes, um mínimo assim, de candidatos que passaram, que foram aprovados e tal. E eu fiquei sabendo agora na sexta-feira que eu estava com a gerente de diversidade e inclusão deles, num evento. O resultado dessa ação foi que os trainees lá dessa turma que se inicia agora são mais de 60% são pessoas negras. Isso é bom. Pô, isso é um resultado bom. Isso é um resultado relevante. E é isso. Eu nunca tinha parado para pensar. Eu trabalhei pouquíssimo tempo na área de turismo também. Eu nunca tinha parado para pensar como que é agressivo. Não, ele trabalhou ele não trabalhou nem no Beck, ele ficava na Elite. Eu não falo. Eu trabalhei por um bom tempo na Latam Travel. Legal. Que era da Latam Lines e tal. Conheço. E aí eu trabalhei com eles
durante os Jogos Olímpicos do Brasil aqui, que foi no Rio. Depois eu voltei para a empresa em 2017 e trabalhei lá até 2020. E eu nunca tinha notado isso, que eu lidava com a rede hoteleira, mas de um outro... Eu não conhecia ninguém da ponta. Exato. Mas eu falava com eles bastante, porque era eu que checava as faturas, eu checava toda a estadia lá. O cara fez passeio, ficou no hotel, transfer, um monte de coisa. Eu ia lá e conferia se aquelas cobranças estavam tudo certinho, então eu falava bastante com essa galera. E eu nunca tinha parado para pensar que, para nós, viajar depende muito do lugar que você for viajar, você vai ter paz. Sim. E dependendo, você não vai ter. Mas você já vai meio que sabendo, dependendo do destino que você tem que ir, ou a trabalho, ou sei lá, por qualquer outro motivo, você já vai meio que sabendo. Você vai pro Rio? Maneiro. Bahia, maravilhoso. Sul. Naquelas, né? Então. Aí tem que dar aquela... mas... E eu nunca tinha parado pra pensar o quão agressivo era, tanto pra pro cara preto que viaja, como se você quiser trabalhar nisso também, porque realmente é um ambiente super meio que elitista, mesmo que não seja, porque mesmo no atendimento, mesmo na parte mais operacional do rolê, não tem gente preta. A gente tem muitas coisas básicas que acontecem, e a Isa estava falando de todas as situações, acho que assim, ela vai se enxergar em várias que eu vou narrar aqui. Por exemplo, uma pessoa negra que muitas vezes se hospeda num apartamento, uma categoria melhor, assim, obrigada, sei lá, uma vice-presidência. Eu ia falar sobre até Bahia e só interrompendo, Bahia e Rio, que é acostumado a receber turistas. Se eu vou para o Copacabana Palace, eu sou parada. Exato. Agora, se eu ficar, não entendeu? Exato. Depende de onde você vai pisar. Só que todos os espaços eu quero ocupar. E aí? Exato. Então, assim, aí vai ser parada, vai se perguntar se ela é hóspede mesmo. Vai checar se aquele apartamento... Exatamente. Por que você está no presidencial? Porque eu quis. No voo. Voo é muito assim, principalmente voo internacional. Se de repente, muitas vezes, está numa classe melhor, mas a econômica fica ali, tá? Mas por quê? Você olhou para mim e concluiu que eu tô na econômica. Mas eu não quero ir lá, não. Não cabe nem minha perna. Ou, de repente, já estereotipar como artista ou jogador, enfim... Eu vi uma situação dessa indo pra Bahia, indo pra Afropunk ano passado, que chamam... Tem lá os clientes... VIP, né? Aí chamaram a lista lá, VIP antes. Aí uma pessoa foi indo assim, tipo... Ela não falou, mas aí ficou aquela olhada assim... Você tem certeza daquela olhada de... Tem certeza que você tá no lugar certo? Eu chamei a lista VIP, Master Plus, Advanced, Pro Max. E você tá indo? Foi aquela olhadinha meio assim, aí depois passou, eu falei... Entendi. E eu tava indo pro Afropunk, onde muita gente preta tava. E assim, uma coisa é eu ir, outra coisa é, tem uma influencer, tem uma galera que, mano, vão de classe porque tem empresa bancando e tal. Às vezes é o trampo da pessoa. E mesmo assim tem que aguentar umas paradas. Na verdade, eles falam muito de meritocracia, só que o sistema de pontuação é a mesma coisa. Exatamente. Ela não sabe o quanto que eu uso meu cartão de crédito pra saber se eu tô lá no Advance Pro Max. Exatamente. Entendeu? Se você é super VIP, Master Class. Aí o estereótipo é tanto da sociedade que a pessoa nem sabe a fatura do meu cartão. Eu chego lá, tipo... E aí, assim... Na sala VIP, o cara, o que você tá fazendo aqui? O restaurante, por exemplo. Restaurante é outro ambiente. Que aí, se você vai num restaurante um pouco de uma gastronomia mais alta, alguma coisa assim... a pessoa negra vai pedir uma garrafa de vinho, o garçom vira pra ela e fala o preço. Você não perguntou o preço. Você pediu a garrafa. Eu quero essa garrafa aqui. Como diria Emicida, que petulância. Exato. Então, assim, quando a gente está falando dessa inclusão, é essa inclusão que a gente tem que pensar em ser trabalhada. Entendi. E aí, entendendo que não dá para fazer isso com todos ao mesmo tempo... Isso que eu ia te perguntar, porque é uma cadeia. É uma cadeia. O cara que viaja, ele vai comer fora, ele vai usar o transporte, ele vai fazer, sei lá, vai para um brinquedo, vai para um parque. E aí uma coisa é você treinar, pelo que eu entendi, a sua parada é com a rede hoteleira mais, que é onde você está mais próximo. Na verdade, é com todas as empresas. Todas as empresas do toda a cadeia de turismo. Eu tenho mais, por enquanto, a abertura mais em redes hoteleiras, mas eu já fiz trabalho para companhia aérea, para restaurante, enfim e tal. Mas, assim, eu já tenho uma abertura maior com a hotelaria, porque a hotelaria é uma que tem demandado muito de olhar para um olhar e falar, opa, vamos começar a se mexer. E, por incrível que pareça,
a maioria dos hotéis que me contrataram são hotéis de luxo. Sim. É incrível Porque que pareça. mas a eu acho preocupação desses hotéis é maior, é isso. Pelo que eu estou entendendo, eles Sim. estão mais antenados em fazer com que essa inclusão ela seja algo mais que aconteça mesmo no dia a dia do que Hotéis outros menores, hotéis que talvez deveriam... talvez recebam mais pessoas Exatamente. devido à proporção Exato. de grana mesmo. Exato. E eles não estão muito preocupados. O que eu fico pensando é exatamente nessa cadeia, porque, mano, o que estressa a viagem não é... às vezes não é nem hotel, porque tem gente que não fica dentro do hotel, por exemplo. Sai, vai Mas fazer outras coisas. eu vou trazer aqui o método Disney. É o encantamento do começo ao fim, tá? Se eu vou viajar, eu quero que você... No aeroporto, no restaurante, Tudo seja na perfeito, hotelaria, no Uber, no táxi eu pegar, se eu for pro Airbnb, se eu for atravessar a rua em qualquer momento, porque eu estou no meu momento feliz, eu estou Exato. viajando. Eu não quero nada de ruim aconteça. Por exemplo, tô gastando dinheiro à toa em você, não vou gastar dinheiro nenhum não, R$1.000. E aí o cara chega assim, tipo, olhando pra mim que você não tem condições de... E se eu não tiver condições de pagar? Eu parcelo. E aí, qual que é o problema? Pra outra pessoa, ele pararia e perguntaria, falaria o preço logo pra saber se eu tenho condições ou não de pagar? Exatamente. É essa questão, assim. Exatamente. E que não tem que na verdade não tem que ocorrer. Até que não, você tem que encantar o cliente do começo ao você fim tem- pra conseguir mais Você tem que dinheiro. pensar naquele cliente como um cliente. E aí, um dos focos principais do meu trabalho é que essa viagem ela seja sem nenhum tipo de preocupação. Que ela seja uma viagem normal, livre, para você curtir a experiência de estar ali, entendeu? Tá, desfrutando daquela viagem, daquele momento, enfim. E aí criar essa cadeia de opções, porque qual que é talvez o meu sonho de consumo a curto prazo? É eu ter uma companhia aérea que eu posso indicar, eu ter uma série de hotéis em vários lugares que eu posso indicar, uma série de restaurantes que eu posso indicar, uma série de espaços de eventos que eu posso indicar, que eu posso falar, esses daqui estão fazendo um trabalho de inclusão racial e você pode ir. Tranquilamente. Eu não vou poder falar tranquilamente que pode acontecer um problema, porque estruturalmente a gente vive num país que tem um problema de 300 anos Pois é. versus 20 que a gente está fazendo um trabalho, né? Exato. Tinha um povo dançando, Mas fazendo dancinha de macaco na roda de samba. Exato. Mas Não dá aquela- hoje, como por que a gente ia exemplo, você... Eu acredito que hoje você possa ser um influencer disso de... O Uber indica, Ah, podia, viu? viu? Eu não sei Marcas como é que... paguem. Exatamente. Galera, presta atenção nele aqui, porque, Paga ó, nós. se o que eu faço? Eu sempre olho antes, já vejo a hotelaria pra ver e vou em rede conhecida. Como eu trabalhei numa rede internacional grande, as pessoas já me conhecem, eu não tenho certos problemas, mas eu olho no sentido que se tivesse alguém para indicar, eu ia no restaurante que você indicou. Porque Exato. além de comprar, o dinheiro ia ficar na mão da galera. Exatamente. E é isso que eu quero ver. Como é que eu vou ver a minha comunidade crescendo se eu não consigo passar o dinheiro para a mão dela? É que a gente também tem, aí dos nossos papos que a gente já tivemos em eventos, a gente também precisa despertar nos nossos esse consumo mais consciente, né? Que a gente ainda... Tô falando, você tem que fazer. Eu tô sentindo aqui que você tem que falar o Uber Influencer. Eu já vou pegar o arroba aqui. O Uber indica. Por quê? Pô, se você vai lá pro sul, você tem que evitar metade. Eu fui pro sul, tá? Desde o avião. E as pessoas me olharam de cima a baixo, porque eu tava indo pra uma investidora no salto alto, de sobretudo. Quando eu entrei, aí eu encarei em mim e falei, elas estão olhando pra mim porque eu sou linda, e não porque eu sou a única preta do rolê. Vai nessa. E aí, foi sim, gente. Era porque eu era linda pra caramba. Tá? sim. Foi. Mas eu entrei, e aí até o fato da poltrona do avião, ela falou assim, mas cadê sua passagem? Estava aqui. Aí tinha um cara do meu lado que tinha 1,94 m, também tinha trocado o rosto da perna. Eu falei, se você tirar ele, eu saio. Porque ele era branco, alto, 1,94 m, dos olhos claros. Eu falei, se tirar ele, me tira também. Aí eu saio tranquilamente. Exato. Não saiu nenhum dos dois, porque ela não teve coragem de perguntar pra ele. Exatamente. Então, Então, é essa maneira que a gente tem que ter de ter indicações de estimular. E em contrapartida, nós também, consumidores negros, temos que começar a pensar nisso dessa forma. Sim. De virar... E aí não só no turismo, eu acho que como um todo, né? Eu acho que a gente só vai começar a entender
o quanto que a gente muda a estrutura, quanto mais a gente começar a valorizar esse consumo de forma consciente. Quando o dinheiro estiver na mão da mudança. É, na mão da mudança e quem está promovendo a mudança. Porque, assim, hoje a gente consegue consumir quase tudo de empresas de pessoas negras. Quase tudo. Por exemplo, turismo como um todo não dá. Sim. Tem horas que você vai, quando você precisa viajar de avião ou se hospedar em um hotel, dependendo do destino, infelizmente não vai dar. Mas A dá. não ser que vocês cobrem. Quantos investidores negros tem nessas Exato. empresas que eu não vou Mas falar o aí nome? Aí complica. Aí para conseguir na massa colocar essa consciência. Não, mas não tem. Não tem. Tem 0,2 que às vezes não sabe que eu trabalho com dinheiro, tá? E aí, por exemplo, não tem como. Fala, não vou porque não tem. Aí não tem como. Mas aí eles vão falar, você não vai, falou, valeu. Mas olha que engraçado. Eu estava comentando isso no sábado que a gente teve um encontro de masculinidades negras lá no Olivia, restaurante no Cozinha Ancestral da chefe Dani Pimenta. Eu ainda vejo, agora está na hora da gente começar a problematizar algumas coisinhas, né? Eu ainda vejo alguns coletivos de pessoas negras que têm acesso, que têm, sei lá, conseguem hoje, têm um bom poder aquisitivo para estar em alguns lugares, que quando vão celebrar em espaços de pessoas brancas. É isso. Eu ia falar... Eu tenho que falar. Eu sei que eles não vão... Ficou empolgado aqui. Eu odeio essa parada, cara. Nossa, você queria ver eu ficava... Aí vai até... A galera que trabalhou comigo já sabe disso. Antes dele começar a criticar, mas já pensou o Uber Indica, não é prático? É super prático. Às vezes as pessoas também não têm o conhecimento e também não buscaria, porque dá trabalho. Mas aí eu acho que Vem aí o Uber Indica. Tem uma galera que realmente não sabe, mas tem uma galera que faz um esforço pra ir no padrão. Pra ir no... Tipo, vamos lá, ó. After de evento. Pra onde a gente vai? Não sei, café de la musique. Não. Você não sai comigo no after, não, porque eu não como em restaurante, não como naquele restaurante que todo mundo gosta. E a galera sabe. Não, eu vou dar nome. Nesse aí eu não vou de jeito nenhum. Eu dou nome. Não, eu dou nome. Não eu sempre falei mal. Qual que é o seu hambúrguer preferido que começa com M? Não como lá. Não, mas aí tudo bem. É porque você realmente não gosta do hambúrguer, da comida. Não é desse que você gosta, não. É do dono da cadeia lá do... Vou dar um exemplo assim. Eu não gosto muito do Outback, eu nunca gostei, tá? Nunca entendi a vibe. Pra mim parece um salão de festa. Você tá lá de boa comendo. Eu não gosto de barulho quando eu tô comendo. A menos que eu esteja comendo com alguém ali, almoçando, tentando trocar ideia. Parabéns. Do nada um parabéns. Não, mas é parabéns. É festa de parabéns, né? É festa de aniversário. É festa de casamento. Aniversário de namoro. É noivado. Porra, parece um salão de festa. Pelo menos na época que tava no hype, parecia um salão de festa. Outback, eu sei que vocês nunca vão patrocinar esse programa aqui, então por isso que eu tô falando a verdade, que eu tenho certeza que todo mundo já percebeu isso. Mas, ó... Mas acontece essa galera de combinar em lugares que não... Sabe, que não faz muito sentido. Inclusive, nessa roda que teve, que dessa vez organizaram, as outras foi na Casa Preta Hub e essa vez foi lá no Olivia. Eu achei maneiro, porque é um espaço já muito bom, tanto para eventos como para restaurante mesmo. E hoje, principalmente aqui em São Paulo, acho que São Paulo, Rio, Salvador... Não tem, assim, desculpa de você não conseguir fazer esse tipo de coisa em um espaço de uma pessoa negra. São Paulo, então, gente. É que aí tudo vai depender. Porque aí também entra no seguinte, né? Muitas vezes nós temos nos nossos um desejo de consumo reprimido, de querer estar em alguns lugares para provar um status social. Que aí cada um sabe de si, mas que eu não vejo como produtivo. Entendeu? Porque se eu estou num espaço que nunca se importou em me ter como cliente, nunca fez o mínimo de esforço, por que eu vou estar ali, quando a gente está falando de dinheiro, eu vou estar dando dinheiro naquele espaço, sendo que eu posso estar num lugar que de repente eu estou fortalecendo um contexto como no geral. Então eu acho que esse capitalismo negro consciente que a gente precisa ter é uma das chaves de mudança. Porque... eu acho que a gente consegue mudar algumas coisas quando se fala de racismo estrutural no sentido de contexto de social no geral, assim, no dia a dia, através disso. Porque a partir do momento em que a gente deixa de dar dinheiro, em que a grana, que começa a afetar ali o resultado financeiro, a gente sabe que aí o movimento acontece.
Quando dói no bolso, né? Porque e é isso. E aí, assim, nós somos 56% da população. Hoje nós somos a maioria em todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Até na classe A ali, quando você vai ver, a margem é muito pequena, a porcentagem ali. Então, temos recursos, temos potencial de consumo, temos uma série de coisas que esse contexto é que é o que a gente tem que pensar. E, por exemplo, no turismo ele funcionaria dessa forma. Então, você já pensou, se a gente prioriza restaurantes negros, espaço de eventos negros, a gente pensa nessa cadeia como um todo de ter fornecedores negros nos nossos eventos como um todo, a gente já começa a rodar uma roda financeira ali, um movimento financeiro diferente. Total. Mas ainda me incomoda. Não vou falar que chateia, porque aí cada um vai ter as opções. Mas ainda vejo uma parte com essa... Eu já vi Eu acho que precisa de ser disseminado. Não sei se você conhece o roteiro de Memphis, o fim de semana de jazz, nanana e tal. E quando você olha, parece aqui no Brasil um evento elitista. Por quê? Quem escuta jazz aqui? Sim. Entendeu? E aí, quais são os roteiros que a gente tem aqui que é completamente negro, que a gente vai exaltar a nossa cultura, pra galera começar a falar, cara, ali tem, vamos ali, gasta ali, investe ali, tem outras alternativas. Não, ele vê status, aí fala, vamos ali no container, comer um hambúrguer lá no container. Não, cara. Você tá se zoando com o hambúrguer no container. Não peguei a referência, não. Não, mas eu peguei. Obrigada. Mas é esse lugar que eu não frequento. Você fala, vamos comemorar lá no container. Não vou, vai sozinho. Mas eu acho que sim, mas ao mesmo tempo a gente ainda precisa trabalhar um pouco melhor essa consciência mesmo, assim. Porque muitas vezes, para essa galera que pode consumir, talvez a opção chega. Ele não consome. Aqui tem uma questão talvez de status também, né? Exato. Talvez seja isso. Ou também, gente, a gente tem que olhar por exemplo, quanto mais você sobe de posição, você tá solitário. E aí, os outros frequentam esse espaço. Se você não tem a consciência, você tá pleno, você vai frequentar esses espaços também, porque está personalidade. Sozinho. Também, mas justamente falando, porque quando você está dentro de um contexto como esse, corporativo, que está todo mundo indo e você não vai porque eu não frequento? O meu X da questão é que, por exemplo, tem coletivos negros de empresários. Aí eles vão se reunir presencialmente. Aí precisa apanhar. Mas é isso, cara. Aí precisa apanhar. Falando. Mas é isso, cara. Confraternização de empresa é um saco. Você tem que ir num restaurante que todo mundo considera que é um bom restaurante. Aí você acaba mas aí indo pra esses padrões, assim. A empresa, tudo bem. Agora, a gente é um coletivo de empreendedores negros. Mas aí gente tem que contemplar a galera. Não, aqui está todo mundo. Exatamente. Por exemplo, lá o que eu posso ser dentro do meu corporativo, dentro da minha empresa? Influenciar o restaurante que eu gostaria de ir. Exato. Agora, eu não tenho todo o poder decisor, e se a maioria decidiu, igual decidiram uma vez, falei, estou com a agenda cheia. Eu sou um empresário negro e eu vou fazer um almoço de negócio. Por que eu tenho que escolher um restaurante padrão? Pois é. Pra Por mim, que eu não posso propor um restaurante que seja do dono negro? O que mais me pega, o que eu mais me irrito é que você não é bem tratado nesses lugares. Exato. É isso que eu fico mais... Porque assim, você vai gastar uma grana, você quer ter seu status? Beleza, você vai ter seu status lá. Você vai fazer sua fotinha, vai mostrar o logo do lugar que você tá, todo mundo vai achar maneiro. Mas você não vai ser bem tratado. Exatamente. É diferente você ir em outros lugares. Rapidamente, um caso quando eu fui lá na Happy Burger, que fica ali na Augusta. Não é uma propaganda, mas é porque eu realmente, quando eu posso, eu vou lá. É excelente. É muito bom. Maravilhoso. Cheguei lá, tava eu e mais uma amiga minha. Cheguei, tinha uma fila normal e ficamos lá, esperando. Do nada, chegou um bonde de umas 15 pessoas e querendo mesa. E não funciona desse jeito, você tem que reservar antes. Aí a menina olhou pra todo mundo ali, viu que eu tava meio apartado daquela galera e ela já matou na hora que eu não fazia parte do grupo. Ela, só são vocês dois. Eu falei, sim. Ela veio, colocou a gente pra dentro e tal, mas gerou um mal-estar com um cara que ficou lá fora, que ele ficou bravo. Porque botou os dois pra dentro e a gente ficou pra fora. O grupo, você imagina que não era de pessoas pretas, né? Exatamente. E aí gerou aquela parada, mas assim, eu sempre fui muito bem tratado lá.
Sim. E ali eu tenho certeza que se fosse eu que já frequento, se fosse alguma outra pessoa preta, a atendente, ela teria a mesma sensibilidade. Pô, tem que colocar essas pessoas aqui pra dentro, mas pra eles vai levar mais tempo de organização. Vamos ver quem eu posso colocar aqui. Aí tem uma pessoa preta, vai deixar a pessoa lá fora esperando? Não vai. Eu tenho até uma outra polêmica, acho que nem vai dar tempo de falar, mas vou falar. Vou criar outra polêmica aqui, rapidão. Não, mas é assim, por exemplo, quando começam a falar muito da ocupação branca em alguns lugares, ocupação branca em bares, ou alguns eventos e tal. Se o local, ele tá ali, vou citar um lugar aqui que o pessoal tem reclamado que tá indo muitas pessoas brancas, o Bar da Dona Tati aqui em São Paulo. Sim. O Bar da Dona... Pior que tá, a gente ficou do lado de fora da outra vez. Eu vou falar o raciocínio. O Bar da Dona Tati é tradicionalmente negro. Sim. Eu até tava brincando esse final de semana. Não tem nem a hipótese de ter pagodinha. É só samba raiz na programação. A gente vê quando tem influência de outras. Tocou um sertanejo no intervalo, pode sair correndo, viu? Não tá, enfim, tal. Então, assim, tudo tradicional de uma mulher negra, enfim, e tal. Cara, se a maioria das pessoas se identificam, vão lá com respeito, não faltam com respeito com o ambiente, nem nada. Então, fortalecendo financeiramente aquela mulher, sim, será que é eles que estão ocupando ou nós que não estamos ocupando? Boa pergunta. Porque aí também tem que pensar o quê? O que ela vai fazer? Ela vai virar e vai falar, não, gente... Não, vai embora, não vou vender pra vocês. Não vai fazer isso. Não existe. E os boletos dela, e o negócio dela. Então, que é diferente da Pedra do Sal, lá, o negócio da Taylor Swift, tal, blá, 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 que ali foi uma situação de desrespeito com o local, mas ainda assim eu acho que tem que ter uma união maior de preservação do local ali como um todo, como tradicional, enfim... Mas as ocupações a gente tem que pensar bem, principalmente quando está ligado a negócios, que é o quanto que nós não estamos ocupando e que aí essa galera está começando a ocupar, respeitando, indo lá, não fazendo nada de errado em relação à cultura do local, à essência do local. A gente tem que pensar também o quanto que a gente às vezes não está ocupando esses lugares, né? Porque o contrário não acontece. Se você chega num restaurante chiquezinho aí desse, e você não vê uma pessoa preta, se a galera não vê ninguém preto, pra eles não tá nada. Uhum. Não muda nada. Agora, a gente se a gente fica incomodado com isso, tem que ocupar mais, não tem jeito. Exatamente. Porque eu particularmente, se tá espaço. Eu como empresário, vou querer que todas as mesas estejam cheias. Se eu vou num Poeira Pura e eu vejo uma galera meio esquisita, eu vou me sentir incomodado. Do Bar da Dona Tati, igual. Mas a gente que a gente ficou do lado de fora e do lado da mesa só tinha pessoas brancas e elas estavam exaltando o samba. Tinha um gringo. Porque já tá no roteiro de conhecer, porque é isso. Porque igual o pessoal fala pra mim, o afroturismo é só para as pessoas negras? Não, o afroturismo é para todo mundo. Uhum. Para ter uma experiência de afroturismo, para todos. O protagonismo do afroturismo e de quem faz afroturismo, aí é inegociável que tem que ser negro. Ponto. É a base da questão. Então, o tour de afroturismo, o tour com a história negra, tem que ser conduzido por um guia de turismo negro. Ponto. Sim. O restaurante que a gente vai indicar quando a gente está falando de uma atividade gastronômica ali de afroturismo, protagonismo negro de pessoas negras. E assim, consequentemente. Mas a experiência do afroturismo é para todos, porque é isso, é essa inclusão, é essa diversidade, é essa maneira que a gente quer potencializar essa forma de praticar turismo. Boa. Uber, eu vou ter que fazer isso. Bom, a gente está encaminhando para o final. Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais também e dissesse para as pessoas, dissesse para as pessoas também onde as pessoas podem te chamar
Ah, legal, legal. Onde você fala Eu mais sobre ainda isso. falei assim, Uber indica, me chame o Uber. É. Chame o A gente Uber. só tem que Ó, eu já fiz o bordão até, meu Então, Deus mas do a céu. gente- Não, mas a vai gente- ser A gente tem um- que pensar nisso daí, porque de repente eu posso fazer propaganda do app. Vamos, É. vamos repensar esse nome. Vamos repensar esse nome. Mas, pô, foi incrível estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, entendeu? Pode chamar mais vezes, que eu venho mais 200 mil vezes aí, que Ixi. acho que esse papo é super importante. A minha principal rede social é o LinkedIn, então é o Uber, com HU2BER, Clemente. E o Instagram também é onde eu replico bastante coisa. Pode me chamar no direct nos 2 lugares ali, que a gente atende muito bem e vai aí construindo juntos essa inclusão. Que bom que você soletrou, porque tem muita gente que escuta a gente só pelos streams. Exatamente. Mas eu vou Legal. deixar na descrição também, tá? Não se preocupe que eu vou deixar lá na Fechado. descrição só pra pessoa clicar e chegar lá. Bom Fechado. saber. Gostaria realmente de ter o Uber Indica. Pensa nisso. Eu pensa nisso, é iria, por maneiro. exemplo, É eu maneiro. ia viajar. Tem alguns estados no Brasil que eu não conheço, mas a maioria eu já conheço. Iria viajar com outro olhar. Cara, vou lá no Pará. Mas eu vou... Vou aonde que eu vou. Vem- Onde eu tenho vontade Não de é o conhecer. Uber Indica, mas da minha startup vai vir vem algo aí que vai te atender nisso daí. Então, beleza. Boa. É isso? Então é isso, gente. A gente fica por aqui. Se quer É um isso aí. recadinho, segue a O gente último lá. recado é para vocês se inscreverem no canal, novamente, se inscrevam lá. Canal Preto Dinheiro, se inscrevam e ativem o sininho para vocês receberem as próximas notificações dos outros episódios. Sigam a gente no Instagram, tá como Preto Dinheiro tudo junto. Sigam a mim também, se vocês quiserem. De vez em quando eu falo alguma coisa em relação ao podcast lá, mas o Instagram é meu, eu não falo só disso, né? É isso, @eued. Isa? O meu é I Barros, eu falo sempre de negócio de empreendedorismo e raramente eu falo de outras coisas. É isso, galera. Muito obrigado pela atenção, pela audiência. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau. Tchau.